Como toda compra de imóvel, você precisa do especialista, o corretor de imóveis, para fazer uma compra segura. E no leilão, como que eu faço? Qual é o caminho? Gabriel, o leilão de imóvel, eu costumo dizer que ele é muito personalizado. Apesar de você ter regras distintas, leilão judicial, leilão extrajudicial, mas cada caso é um caso. Então você tem que, é importante que você sempre tenha uma orientação de um especialista, né, em qualquer área, né, mas especificamente ali porque você está envolvendo às vezes seu único recurso, ou você está comprando ali, investindo o imóvel para a sua vida, não é? Então é importante que você tenha realmente um especialista. E os leilões por si só, o leiloeiro por si só, tá? Porque você tem a gestão de leilões, né? E você tem o leiloeiro oficial. É importante citar que o leiloeiro oficial hoje, ele ainda atua na pessoa física. Então não se preocupe quando você receber uma nota fiscal de uma comissão para pagar alguma coisa nesse sentido, e vai vir lá em nome de pessoa física, tá? Por quê? Porque por lei, é uma lei antiga de 1932, o leiloeiro ele atua na pessoa física, ok? Então o leiloeiro, quando você entra num leilão e você vê lá as informações daquele leilão, é aquilo, né? Mas além daquelas informações, tem uma série de outras informações que você tem que buscar, não é? Por exemplo, às vezes o leilão diz assim, o valor do débito do condomínio é X, 2018. Só que hoje, ela já às vezes triplicou. Sim. Então você precisa do quê? Você precisa entrar no condomínio, descobrir qual é o processo, entrar nesse processo, ver as planilhas atualizadas, né? A mesma coisa a prefeitura, a mesma coisa o processo em si. Às vezes a demanda do processo não é suficiente para pagar aquele leilão, aquele imóvel. Então, todas essas questões, somente uma pessoa especializada que possa te orientar da forma mais correta. E o extrajudicial dos bancos também, existe algumas pegadinhas. Vou te exemplificar uma. Condomínio, o banco paga a condomínio, ok? Mas e se for uma associação de moradores? O banco também paga? Tem diferença, ok? Condomínio para associação. Então, você tem regrinhas que são pequenos detalhezinhos, só que uma pessoa especializada que pode te dar essa orientação. Porque às vezes você compra um imóvel do leilão por um preço excelente, como sempre, porém, você tem que saber o que mais está agregado quais mais valores estão agregados, por exemplo, ao dêmio. Então você pode pegar um caso de ter 2, 3, 4 para trás, multa e tudo mais, então precisa de alguém especializado para poder apurar isso com maior segurança, né? Legal. É isso. E entrando mais na individualidade do seu trabalho, você faz essa conta total? Por exemplo, eu quero comprar um imóvel de leilão, você já me dá um número final? Sim, veja assim, nós identificamos, como um profissional do mercado imobiliário, a gente entende que, primeiro, você tem que entender a parte comercial. É viável? Esse imóvel tem preço? Primeiro ponto. Boa. Segundo ponto, interessante no número, interessante. Agora vamos ver quais valores agregados eu tenho essa questão. E aí continua também um levantamento dessas questões todas para saber se vai existir mais algum valor, e mesmo que se houver, saber até que ponto aquilo é interessante ou não. Está dentro de uma margem de um bom negócio. E posteriormente você tem mais a questão judicial, que a gente trabalha sempre em parceria, né, com os escritórios terceirizados ou especializados, importantíssimo, especialização. Então, um advogado especializado em leilão, né, que você tem em duas etapas. A preliminar, para a gente estudar esse leilão, para saber se ele é um bom negócio, desde a parte comercial, despesas e jurídico. Ou seja, um estudo de mercado. O mercado seria a parte mais comercial, né? Sim. Mas você tem a parte também da despesa que envolve aquele imóvel. Perfeito. E também você tem a questão jurídica. Quais ações estão envolvendo aquele imóvel, se essas ações elas não vão repercutir, né? Pós-compra. Para saber se lá na frente você não vai ter um problema de uma ação que está acontecendo. Então precisa se estudar essas questões. É importante falar que nessa parte jurídica também ela tem duas questões. A preliminar, que é para a gente fazer um estudo preliminar para saber das ações, do processo em si, porque às vezes você tem um processo em si e outras ações que possam envolver aquele processo. Então esse é um ponto. E depois o pós
jurídico, eu vou dizer assim, que é, por exemplo, a desocupação e as baixas de processos, desses processos que, lembrando que não é um fantasma, tá? Às vezes você tem um processo, porém, eu só vou pegar pós-compra, só vou entrar lá e fazer a baixa daquele outro processo. Por quê? Porque o imóvel foi leiloado, ponto, acabou. O imóvel é seu, mas ele pode estar vinculado em outras questões que precisa entrar e somente um profissional especializado, que aí nesse momento é o advogado, que ele tem que entrar naquelas ações e baixar. Então você tem isso. E também tem a desocupação, né? Sim. Então que somente também um advogado, sempre para te representar numa ação, seja ela qual for, você precisa do advogado. Então a gente trabalha com essa gestão comercial, para identificar o bom negócio, né? Dívidas, quitações e valores envolvidos, e posteriormente a questão judicial, né? Para poder fazer desocupação e baixas. Legal. Uma pergunta mais técnica. Então, do leilão extrajudicial e do leilão judicial, algum deles eu corro algum risco de, após a arrematação, ainda haver alguma ação que possa repercutir sobre esse imóvel? Sim. Sim, daí a importância do estudo preliminar, né? De analisar ele direitinho, né? Porque sim, você sempre vai ter esse problema. Que pode ser um problema ou não, mas a gente precisa identificar isso para saber se ele vai ser um problema ou não. Não é porque tem uma ação que ele já automaticamente tem um problema, não. Então precisa se estudar sim, para saber se isso não vai repercutir posteriormente num prolongamento dessa posse, ou até num cancelamento, né, desse leilão. Pode ser que esse leilão venha a ser cancelado. Mas no extra e no judicial? No extra e no judicial. Olha só as questões. Olha só que informação importante. Porque às vezes a gente acha, bom, comprei, acabou. Não acabou. Então você tem que fazer um estudo, tem que ter um profissional para te acompanhar do começo ao fim. E para que você tenha essa assessoria, me procure. Tem os meus investimentos particulares, tem investimentos aqui com o Leandro. Somos parceiros, o Leandro é um parceiro aqui do Gabriel Alpha Houses. Então nos procure, entre em contato comigo se você quer entrar nesse mercado de leilões, se você quer dar esse pontapé inicial para que você tenha uma assessoria segura na arrematação do seu imóvel e lucrativa. Né, Leandro? É isso aí. Um abraço, pessoal.